A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Williams Bini é um meteorologista e estrategista de negócios climáticos, que tem mais de 27 anos de experiência, especializado em tecnologia e inovação voltadas para o agronegócio e outros setores críticos. Williams Bini atua como head de novos negócios na Metos Brasil, onde lidera estratégias de expansão em áreas como energia, logística e infraestrutura. Williams Bini é o meu entrevistado de hoje e o tema da nossa entrevista será os impactos do clima no agronegócio. Bini, prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Divino? Prazer mais uma vez, né? Estarmos batendo esse papo com uma temática tão importante nos dias de hoje, agora voltada um pouquinho mais para o agronegócio. Agradeço aí o convite e essa oportunidade aí de estendermos um pouquinho mais, né, sobre essa realidade, o que nós estamos passando nesse momento em termos climáticos. Eu acho que nunca se falou tanto em clima, nunca tentou se entender tanto de clima como agora. Todo mundo preocupado. Eu falo todo mundo porque nas cidades as pessoas estão preocupadas, no campo o produtor rural está preocupado o tempo todo. Nós temos tido grandes quantidades de chuvas em diversos estados do Brasil. Aqui em Goiás tem acontecido muito, transbordamentos, córregos que nunca encheram, nunca transbordaram, estão transbordando. Em Minas Gerais, recentemente, né, muitas inundações. O que está acontecendo com o clima, Bini? Olha, essa pergunta ela é bem complexa, Divino, porque o que nós estamos passando agora, às vezes me perguntam assim, o clima está mudando, o clima vai piorar, né? E, na verdade, esse processo ele já está em andamento, né, Divino? Porque hoje, como você mencionou, fala-se tanto em clima como nunca se falou anteriormente. Então, isso mostra que já estamos passando por um processo onde o clima no planeta já não é mais o mesmo do que era há 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás. E isso só aumenta os obstáculos. Eu não vou nem falar em clima piorar ou melhorar. É claro que para o ser humano trata-se de novos desafios, né? Agricultura, logística, toda a questão, né, de defesa civil, né? Vimos ali essas tragédias no início da semana. Então, o que nós estamos vivenciando, essa nossa geração hoje, ela está presenciando justamente essa mudança de padrões. E o principal que nós observamos, aí eu já não estou sendo subjetivo, não é aquele sentimento de que, mas quando eu era pequeno era assim, não. Os números, os dados mostram realmente que os eventos mais extremos, sejam eles temperatura, chuva, vento, granizo, onda de calor, onda de frio, furacões, tornados, tudo ele está se tornando mais frequente e mais intenso. Essas são as duas principais causas. Tudo está ficando mais frequente e mais intenso. E quando perguntam, mas isso está fora do normal? Depende. O que é o normal? O normal está mudando esse normal. Então, a climatologia, uma ciência meteorologia, quando eu aprendi na universidade, ali nos idos dos anos 90, nós tínhamos o que seria o normal, a normal climatológica ou a climatologia, que é uma média dos últimos 30 anos. Mas se eu pegar os últimos 30 anos, a partir de hoje para trás, nós vemos que teve uma mudança muito grande em 30 anos. Então, é difícil a gente falar em comparativos. Vamos comparar? Então, comparar com 30 anos, é lógico que está mudando. Comparar com o ano passado, tem mudanças pequenas. Então, é um momento que nós revemos conceitos climáticos sobre o que é normal e o momento de mudança que o planeta está passando, né? Então, e isso abre mais
nossos desafios, né, como seres humanos nesse planeta, em termos de produção de alimentos, né, em termos de sobrevivência mesmo, em áreas de risco, né? Então, são vários os pontos que nós temos que levantar quando nós traçamos o atual momento climático que o planeta está passando. Vamos colocar uma pimentinha aí, Bini. Essa mudança climática, ela tem muito mais a mão humana ou muito mais a ação da natureza? Porque eu ouço muito alguns climatologistas dizendo o seguinte, cara, o homem ele é pequeno demais em relação ao planeta para fazer tanta alteração. Então temos os oceanos, temos florestas, temos... Né, os ciclos que existem atualmente, né? Então, isso é mais a natureza ou é mais o ser humano? Essa pergunta, primeiro, eu não tenho uma resposta objetiva, né? Eu tenho uma resposta precisa e já com consenso. Como várias ciências, na ciência da meteorologia, existem diferentes pensamentos, diferentes linhas, né? Vou pegar os dois extremos. Tem um extremo que considera que realmente praticamente tudo que nós estamos passando foi o papel do processo de industrialização dos últimos 2, 3 séculos do ser humano. Tem um outro extremo que já acha que não, nós temos os ciclos naturais do planeta e o que nós estamos passando agora faz parte de um ciclo de grande escala que nós não estudamos, né? Até porque nós não tínhamos a ciência há 100 mil anos atrás, né? E o que eu posso te dizer, assim, aí é algo que tem um certo consenso, é que é um peso dos dois, né? Naturalmente, quando nós olhamos grandes cidades, grandes metrópoles, é impossível não falarmos que o microclima ali foi alterado devido à urbanização, né? Devido à impermeabilização do solo. É impossível dizermos isso. Por outro lado, nós temos que considerar também os ciclos, né? Existe uma ciência chamada paleoclima, que estuda o clima, não o clima do século passado ou do milênio passado, dos últimos séculos, dos últimos milênios, né? E existem ciclos que são pouco conhecidos. Então, de certa forma, podemos estar passando por um ciclo mais natural dentro de um processo de aquecimento do planeta. Só que esse ciclo natural ele pode estar sendo intensificado pela ação do homem também. Então, eu diria, ele não é ficar em cima do bolo, não, eu diria que é realmente papel dos dois. Eu só não há um consenso sobre quem está puxando mais, de um lado para o outro, ou o ser humano, com a industrialização, ou algum processo natural. Mas certamente tem peso dos dois, e certamente nós, né, como seres, né, pensantes aqui nesse planeta, onde nós temos uma consciência acontecendo, nós podemos sim tomar ações para, mesmo que seja um ciclo natural, estarmos mais preparados e adaptados para esse processo. Ô, Bini, vou te ser bem sincero, eu acho que foi a melhor explicação de clima que eu já vi até hoje, cara, porque realmente você tem dois lados, um que puxa para um lado, outro puxa para o outro. Cara, você foi preciso, você foi na mosca, parabéns, viu? Foi muito legal a sua resposta. Cara, e quais são os principais impactos desse excesso de chuvas para o produtor rural? Vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa nesse excesso de chuva, né, nós temos que pensar em duas situações, né? O que nós temos, por exemplo, infelizmente nesse início de semana em Minas Gerais, foi uma coisa mais pontual, né? Foi uma chuva extremamente forte, tinha a questão do relevo ali, que infelizmente provocou deslizamentos, enfim, foi uma coisa muito pontual. Quando nós pensamos no agronegócio como um todo, nós temos que pensar em médias de pluviometria mais geograficamente mais bem espalhadas. Porque eu poderia pensar que de repente uma fazenda, né, uma grande propriedade rural, ele pode de repente ter uma chuva muito forte pontual. Pode ter algum transtorno ali, pontualmente? Pode. Então, como nós estamos pensando em eventos extremos, pontuais, de curta duração, logicamente que possam trazer transtornos, certamente ele não vai trazer um impacto, por exemplo, numa região ampla, onde, né, tem uma certa cultura de desenvolvimento. Vamos pegar um exemplo, Mato Grosso. Se tiver uma chuva muito forte numa região produtora, ali, localmente, pontualmente, posso ter uns transtornos, né, com relação às máquinas, né, com relação até à perda da produtividade ali. Mas será que isso vai trazer um impacto nos números aí, quando a gente fechar ali a safra 25, 26, 26, 27? Possivelmente não. Vamos tratar, então, numa questão de excesso de chuvas
mas bem distribuídas, né? Chuvas, digamos, mais generalizadas, uma zona de convergência que deixa 4, 5, 6 dias consecutivos de muita chuva. Nesse caso, chuvas mais bem espalhadas, nós chamamos, né, em meteorologia, chuvas generalizadas, aí sim a gente pode pensar em problemas na manutenção do solo, né, na gestão da fazenda, na própria produtividade, na ausência de insolação, no solo encharcado. Então, certamente, o excesso de chuva, ele traz, ele ramifica ali vários pontos que podem sim trazer prejudicar uma região que tem uma certa cultura. Mas, como eu estava falando aqui, eu lembrei de alguns pontos, nós conversamos muito com produtores aqui no Brasil. E, logicamente, tem os momentos, né? Poxa, agora tem que começar a chover agora, porque é importante. Tá. Só que não pode chover muito, que eu preciso de umas janelas para fazer algum manejo. Agora chegou a hora da colheita, agora tem que parar de chover, né? Então, é aquela questão. Tem que chover na hora certa, no momento certo, para não atrapalhar. E, lógico, a gente não tem esse controle. Então, às vezes, eu quero chuva, vem chuva, só que agora eu não quero que chove mais. Então, você pensando que vai muito do momento, né? Mas respondendo a tua pergunta, Divino, certamente podemos ter um número dos transtornos por excesso de chuva contínuas, dias seguidos, que podem sim prejudicar bastante, até mesmo depois da porteira, como nós falamos, a questão mesmo de transporte, da logística dessa safra, ela pode ser muito prejudicada por conta de questões climáticas, prejudicando, né, infelizmente, o nosso transporte rodoviário, né, que nós dependemos muito dele ainda, né? Ô Bini, nós estamos no início do mês de março, que marca a transição, no mês de março marca a transição aí do verão para o outono. Enquanto a chuva cai no sudeste, no centro-oeste, né, lá no Rio Grande do Sul, como sempre, né, às vezes está chovendo aqui, está faltando chuva lá, está chovendo demais lá, está faltando aqui. O que nós podemos esperar para os próximos dias e para esse mês de março? Inclusive, essa semana, Divino estava fazendo uma análise ali para um cliente nosso ali do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, ali mais na fronteira ali com o Uruguai, né? Eles têm algumas áreas, né, específicas, algumas divisões ali deles. E eles têm uma previsão para os próximos 15 dias regionalizada ali, né? Infelizmente, a previsão ela foi idêntica para eles, porque o Rio Grande do Sul tem passado por um período, pelo menos essa última semana, de irregularidade das chuvas abaixo da média. E essa previsão que nós acabamos fazendo aqui na empresa, infelizmente foi a mesma, ou seja, sem chuva. Praticamente zero de chuva em 14 dias. Você entende que ainda no verão, você pensar um país que tem a sua quase totalidade, um clima equatorial, tropical, você ter 2 semanas sem chuva, sem precipitação, como que as culturas reagem a isso, né? Então, o Rio Grande do Sul realmente está passando agora por um momento crítico com relação a essa ausência de chuvas, né? Como eu disse, a previsão, pelo menos eram 2 semanas sem condições de chuva. Por outro lado, o que a gente verifica ali na região mais sudeste e centro-oeste são esses eventos de chuva que podem ser mais extremos, que podem ser mais fortes, podem trazer transtornos. Agora, começamos o mês de março, né? Estamos no comecinho agora do mês de março, e nós estamos percebendo justamente isso. Não temos essas zonas de convergência, né? Que basicamente quando chega uma frente fria, ela fica parado. Né? Ela para ali e fica tendo chuva, dias nublados, o volume de chuva acumulado que acaba sendo ultrapassando a média do período, né? Então, é esse padrão que nós estamos percebendo justamente nessa transição. Menos chuva no sul, né? E chuvas mais consistentes e às vezes muito volumosas aqui na região centro-oeste. Não sei se vocês vão perguntar daqui a pouco sobre a questão de laninha, mas esses fenômenos climáticos eles têm um papel muito importante nos que nós estamos observando. Boa! Deixa eu aproveitar o gancho, então. A gente sempre tem falado de El Niño, de laninha, de neutralidade. Nós estamos em algum desses momentos de El Niño, laninha, neutralidade, e o que isso sinaliza para esse ano de 2026? Sabe o que é interessante, Divino? É que assim, a meteorologia evolui bastante, né? Então, hoje a gente consegue traçar cenários climáticos de médio e longo prazos muito mais assertivos do que era, né, há 20, 30 anos atrás. Só para você ter uma ideia, quando eu terminei na faculdade, eu fui trabalhar,
não se falava em previsão mais do que 3 dias. Né? Mais do que 3 dias era chute, e sempre foi motivo de piadas, previsões, enfim. Hoje, quando a gente fala em cenários climáticos, né, não estou dizendo aquela previsão se vai chover amanhã no meu bairro ou não. Quando eu falo em cenários climáticos sazonais, ou seja, para a próxima estação, para a próxima safra, nós conseguimos hoje traçar cenários muito mais objetivos, muito mais assertivos. Onde eu quero dizer? O ano passado, meados ali, mais ou menos no nosso inverno, ali, julho, agosto, já havia um indicativo de uma laninha, já havia um indicativo que essa laninha seria fraca e de curta duração. As previsões se confirmaram, a laninha começou no final do ano passado, fraca, já com prazo de encerramento, e os indicativos já eram de chuva irregular ou chuva abaixo da média no sul do Brasil. Então, ou seja, seis meses antes, os indicativos climáticos de que teríamos uma laninha já mostravam que nós teríamos, sim, possibilidade de alguma estiagem, uma dificuldade para os produtores do sul do Brasil. E é o que aconteceu, né? Por outro lado, quando temos uma condição de laninha, você tem menos chuva no sul e um potencial para chuvas dentro da média ou acima da média norte, parte ali da região nordeste, centro-oeste, e nós estamos verificando isso, né? Então, ou seja, onde eu quero chegar? Hoje, os indicativos climáticos, eles não podem ser descartados num planejamento agrícola. Então, nós temos que saber. Então, a pergunta que você fez, sai daqui, todos os produtores fazem essa pergunta, todos eles sabem o que está acontecendo, ele tem uma noção do que está acontecendo. Então, o que nós temos de não nós, né? Todos, né, os institutos, os centros de pesquisa mundiais estão falando. Estamos no finalzinho de uma laninha, por essa laninha que provocou, né, essas chuvas um pouco mais abaixo da média, tal, no sul do Brasil, praticamente encerrou. O manual oficial, quem divulga isso oficialmente é a NOAA, lá dos Estados Unidos, que é o Centro de Monitoramento dos Oceanos, do Instituto Americano. Ele não decretou ainda, né, o final oficial do Laninha, mas já sabemos que até o mês de março, até esse mês de março, aqui nós devemos ter ele já encerrando, e nós entramos numa neutralidade. Quando a gente fala em neutralidade, não está muito cuidado, né? A neutralidade climática não significa que o clima vai ser normal, que nós vamos ficar dentro não vamos ter outliers, né? Não vamos ter extremos, nem para cima nem para baixo. Não. Podemos ter, sim, anos de neutralidade. Podemos ter frio intenso, né? Podemos ter ondas de calor, mas o principal, já dando um pequeno spoiler, Divino, com relação às projeções, esses mesmos modelos que o ano passado já indicaram a Laninha e tal, já estão indicando para a próxima safra, a safra 26, 27, uma condição de El Niño. Então, os oceanos vão começar a aquecer ao longo do ano e muito provavelmente, podemos voltar aqui mais para frente, que a gente bateu na pele com relação a isso, mas muito provavelmente teremos um El Niño para a safra 26, 27. O que significa isso? Um cenário muito mais positivo, chuvas mais regulares, chuvas dentro ou acima da média. Então, assim, para o produtor, é um período onde ele sabe que em anos de El Niño ele tem uma melhor produtividade, ele tem menos riscos, menos obstáculos climáticos, né? Isso em média. Eles botam os números de correlação que pegam anos de El Niño com anos de Laninha, mostra que em anos de El Niño, você tem sim uma estatística de ter menores resultados produtividades por conta dessa distribuição de chuvas. Então, já adiantando um pouquinho, tudo indica que essa próxima safra deve ser aí com uma condição de El Niño, trazendo um bom momento para a agricultura. Já tivemos um bom momento, né? Batemos alguns recordes de produção esse ano, dessa safra de 25, 26. Muito provavelmente vamos bater um novo recorde aí na próxima safra. Bacana. Você falou aí do passado, onde as previsões elas não eram muito confiáveis, não dava para se fazer previsão assim de curto prazo, né? Aliás, de longo prazo, tudo era de curto prazo. Só que hoje, uma realidade que mudou é a instalação de estações meteorológicas próprias nas propriedades rurais, né? Isso muda o jogo em relação aos dados genéricos de satélite? Olha, Divino, essa sua pergunta é tão importante que é algo que quando a gente fala de clima, né? Você vê que eu falo muitas coisas, e só faz sentido nós discutirmos isso
você entender o que está acontecendo em termos climáticos. Então, eu vou falar em chuva, em ondas de calor, se eu não mensurar isso, se eu não tiver dados mostrando. E como que eu tenho isso? Eu tenho que medir o clima. Se eu quiser saber o que está acontecendo, o que está evoluindo, o que está mudando na minha janela de tempo seco, o que está mudando em termos de pluviosidade na minha fazenda, eu preciso medir. Eu preciso medir. Infelizmente, né, das minhas palestras, eu sempre faço um comparativo da realidade hoje do Brasil com o primeiro mundo, né, com o hemisfério norte, né, Estados Unidos, Canadá, Europa, em termos de compreensão do clima, em termos de medição do clima. E aí eu parto um pouco para a questão das estações que são as públicas, as estações oficiais, digamos assim. E quando a gente coloca os mapas, né, um diário do outro, mostrando o que temos hoje, Brasil, América do Sul, não vou falar só do Brasil não, tá? América do Sul como um todo, comparando com o hemisfério norte, é uma diferença assim, tremenda. Então hoje, nós medimos pouco no Brasil, oficialmente, as questões climáticas. Por outro lado, qual que é a solução que se encontra, né? Eu sou um grande produtor rural, eu tenho lá meus milhares de hectares, eu preciso saber, a estação mais próxima está a 78 quilômetros daqui, a outra estação está a 120 no aeroporto. Eu não posso depender disso para o meu planejamento, para a minha compreensão do que acontece dentro da minha fazenda, da minha propriedade. Então, o que eu faço? Então, eu tenho que medir, eu tenho que ter. E esse processo não é algo novo, né? É algo que já começou anos atrás e vem apenas escalando. É um processo de escalada mesmo. Hoje nós temos um crescimento enorme do número de estações meteorológicas privadas, estações meteorológicas de grandes grupos agrícolas, cooperativas, grandes propriedades, pequenos produtores, todos eles incisam, eles entenderam, Divino, isso é muito importante, eles entenderam que para discutir o clima, né, ainda mais num momento de mudança climática, eu preciso saber o que está acontecendo aqui no meu quintal. Eu tenho que saber no meu quintal o que está acontecendo. E se o meu quintal for muito grande, um equipamento não adianta, né? Vou dar um exemplo. A cidade de São Paulo, né? Foi feito um estudo em 2001. Olha só, faz tempo. Em 2001 foi um estudo aqui na cidade de São Paulo, pela FAPESP, que pesquisou quantos microclimas tem apenas na cidade de São Paulo. Foi uma cidade de São Paulo. Apenas aqui nós temos 77 microclimas diferentes. 77. Se a gente pegar, por exemplo, uma grande propriedade rural, né, hoje nós temos propriedades rurais muito grandes, ou não, de repente, né, propriedades médias, você imagina a diversidade climática que existe também em grandes áreas, né? Então, qual que eu preciso planejar melhor? Repito, precisamos medir o que acontece no meu quintal. Eu tenho que medir. E esse é um processo já muito forte nos países já desenvolvidos. E nós temos um processo muito, muito forte também de começar a trazer essa realidade para o produtor rural. E ele está aprendendo, e ele está tirando proveito dessa compreensão. Porque esses mesmos dados que entendem, que fazem entender melhor todo o microclima, toda a variação climática, vai ajudá-lo também a ter uma melhor previsão meteorológica, ter um melhor planejamento de todas as ações que ele tem que fazer, desde uma aplicação, plantio, de tudo ele vai se planejar melhor, inclusive tendo resultados de produtividade no final também muito maior do que se eu não tivesse noção do que vai acontecer em termos climáticos. Então, é um momento assim, muito intenso de precisar compreender o que está acontecendo em termos climáticos. Ô Bini, para a gente finalizar, recentemente você escreveu um artigo sobre seguro paramétrico. Eu gostaria que você falasse para a gente o que é esse seguro paramétrico e de que maneira isso pode ser utilizado favoravelmente ao produtor rural. Eu me falo a primeira vez disso faz muito tempo, né? Eu tenho 27 anos só de carreira em meteorologia. Eu me lembro que quando eu vi isso ali, foi, sei lá, como foi nos 2000. Até na época eu comprei um livro falando sobre isso, né? Um livro que eu mandei trazer dos Estados Unidos. E quando eu li, eu falei, poxa, isso faz todo sentido, né? Você poder medir
o que está acontecendo em termos climáticos, e a partir disso, desses extremos que aconteceram ou não, eu recebi um prêmio ou não recebi um prêmio do seguro. Aconteceu ou não aconteceu, é justo, é transparente, eu estou usando estatísticas, né? E quando eu falo, né, usar estatística, não é simplesmente choveu 10, 20 milímetros, veio, não. Existe toda uma matemática muito complexa por trás desses cálculos paramétricos para realmente ter uma melhor transparência. Então, se eu souber, por exemplo, que, ou como simuladora, se eu colocar um equipamento meteorológico ali e eu souber que aquele produtor realmente passou por um estresse hídrico, um estresse térmico, teve uma geada, teve um granizo, foi medido, né? Foi medido. Eu não tenho como eu ignorar isso. Mas mesmo a forma do produtor é uma forma transparente. Eu vou estar abrindo de forma, né, muito objetiva o que está acontecendo para que, se realmente o clima me trouxer algum prejuízo, eu receba, né, ou seja ressarcido por isso. E como que eu sei que isso vai acontecer ou não? A forma mais transparente é medir o clima. Isso é o seguro paramétrico. E não funciona só para agricultura, né? Estamos falando de agricultura, mas isso funciona por exemplo, para turismo, né? Imagina que você tem ali um hotel que você precisa que faça calor durante o verão para você ter ali um número mínimo de hóspedes para você girar aí o seu financeiro. Só que fez frio. Você fez ali um seguro paramétrico, você mostrou na temperatura aí, ó, não fez dias quentes, você fez muito poucos dias quentes. Tá aí, ó, o seguro paramétrico, questão, por exemplo, de geração de energia, consumo de energia. Então, tudo hoje onde o clima ele pode ser um fator que pode te trazer, de certa forma, um certo prejuízo, eu posso ser transparente, justo, aberto com o seguro paramétrico, medindo o clima e, de certa forma, deixando os dois lados aí muito tranquilos com relação a soluções, né, previstas dentro dessa questão do seguro, né? Então, eu apostei, eu pensava muito que isso já estaria bem inserido. Ainda não, é um processo fora do Brasil e já está bem avançado isso, mas no Brasil eu aposto muito que seria uma forma muito, repito, transparência. Preciso dizer, né, problemas que nós pegamos, né, quando falamos em sinistros de clima e tal, mas nós viramos a página e passamos a ter um processo muito mais transparente e objetivo com relação a isso. Bini, obrigado. Cara, você deu uma aula aqui pra gente, ajudou muito. Eu tenho certeza que as informações que você trouxe são relevantes para o produtor rural e vão ajudar bastante. Obrigado. Eu agradeço, Divino. Parabéns pelo trabalho aí. O Marlon Campo, o Abre Prosa também. Conteúdo sempre de excelente qualidade. Eu fico aberto para novos convites e, mais uma vez, parabéns e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu conversei com o Williams Bini, que já atua há 27 anos, gente, falando de clima, entendendo de clima. Hoje ele é o head de novos negócios da Metals Brasil. Lá ele lidera estratégias de expansão em áreas como energia, logística e infraestrutura. E nós falamos sobre os impactos do clima no agronegócio. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com muita gente, deixe comentários para nós e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.